Bom, o que a gente vai falar basicamente para vocês hoje? A gente vai falar desse lado trágico da vida, a dificuldade que a gente tem em lidar com algumas coisas que não está dentro do nosso poder do controle e olhar para isso à luz da neuropsicanálise em como isso nos toca, em como isso nos incomoda, em como isso nos machuca. É interessante dizer que todo o conteúdo que a gente aborda aqui, a gente aborda por uma luz, né, da neurociência afetiva, que foi cunhada pelo Jack Panksepp, que é um neurocientista, e ele fala que todo ser vivo, todo mamífero existente, ele é regido por 7 necessidades fundamentais, necessidades afetivas, que eu sacio me relacionando com as outras pessoas, me conectando com esse mundo externo. Essas necessidades seriam a necessidade de fugir, né? A necessidade de fugir de alguma ameaça, a necessidade de buscar o quê? Buscar conhecer o mundo, buscar a pessoa que me ama, buscar um cuidado, buscar um contato com o mundo, buscar conhecer. A outra necessidade seria gozar, ou seja, gozar, sentir prazer, a sexualidade, aquilo que pode perpetuar a nossa espécie. A outra seria a de ser amado, né, de alguma forma de receber amor das outras pessoas, o olhar do mundo sobre a minha narrativa, sobre a minha experiência. Outra necessidade seria cuidar, né, cuidar, oferecer cuidado. Isso é uma característica muito presente nas mães, é quase que um instinto, né, essa capacidade de cuidar daquilo que você ou de quem você está gerando. E a outra capacidade, não menos importante, talvez uma das mais complicadas, segundo Jack Panksepp, seria o dominar. E isso se dá muito nos relacionamentos. Pessoas que entram no relacionamento ambos querendo dominar, que não entendem que relacionamento é um jogo de você cede um pouco para o outro se sentir confortável e depois o outro cede um pouco para que você também se sinta confortável, essas duas pessoas se chocam e esse relacionamento fracassa. Basicamente é sobre essa luz, né, da neurociência afetiva que a gente vai falar aqui hoje. E aí, uma outra pessoa que a gente usa, um teórico também da neurociência, um psicanalista que a gente usa como embasamento para o conteúdo que a gente aborda aqui, é o Mark Solomons, que é um psicanalista, e ele traz, né, ele é o criador da neuropsicanálise. O que seria a neuropsicanálise diferente da psicanálise tradicional? A neuropsicanálise, ela busca as últimas informações, os últimos estudos, pesquisas, desenvolvidos pela neurociência moderna, cunhado junto com a psicanálise tradicional para ter essa neuropsicanálise. Então, o que a gente fala aqui é embasado no inconsciente, é baseado numa teoria psicanalítica, mas também está regido por um saber científico, por uma neurociência atual e moderna. Beleza? Bom, então vamos lá. A gente vai falar um pouquinho sobre o lado trágico, né, da vida e principalmente, né, terapia. Qual que é a terapia que funciona? Qual que seria a melhor terapia atualmente, a melhor abordagem terapêutica para eu lidar com a minha falta de autoconhecimento, para eu lidar com a minha baixa autoestima, para eu lidar com a minha incapacidade ou dificuldade de me relacionar com as outras pessoas? São essas respostas que a gente vai trazer aqui. Já é importante eu dizer que aqui não é um saber único, não é uma resposta única, não é uma resposta verídica e que vai servir para todas as pessoas. Cabe você analisar se essa resposta cabe no teu contexto. Mas, de novo, todo o conteúdo que eu vou trazer aqui está embasado em ciência, está basado na neurociência afetiva e na neuropsicanálise. Para quem está vendo da plataforma como o TikTok, deixa sua curtida, compartilhe e já aproveita para seguir a gente, que todas as semanas vocês vão ter novos vídeos aqui. Para quem está dentro da plataforma, na nossa comunidade, Autêntico Ser, embaixo aqui do link vocês vão ter a descrição do vídeo, todos os teóricos, todos os artigos e todas as obras que nós estamos citando aqui nesse vídeo. Combinado? Então vamos lá, gente. Primeiramente, o que seria nessa dimensão trágica da vida que a gente vai falar aqui? Quem nunca tentou constituir algum plano, buscar alguma meta, algum objetivo na vida e fracassou? Né? Aquela famosa frase de que você nada, nada, nada e você acaba morrendo na praia. Esse morrer na praia ele é simbólico, porque ele se dá para cada indivíduo de acordo com o contexto histórico dele. Posso fracassar no relacionamento, posso fracassar na promoção de um trabalho, posso fracassar, né, nessa necessidade que a gente tem de honrar uma sociedade, nessa necessidade que a gente tem de agradar os nossos pais, de agradar os nossos parceiros, de agradar a mim mesmo enquanto eu me olho no espelho, né? Então isso é o fracassar, é esse lado trágico da vida. E é importante já entender que isso não está totalmente dentro do nosso poder de controle, é uma força maior que rege o ser humano que nós somos, e essas forças nós não controlamos. E ter consciência disso nos liberta um pouquinho dessa culpa.
E aí, fundamental, para que a gente entre, né, nesse lado trágico, ou no que seria esse lado trágico da vida, é essencial que a gente entenda a diferença de melodrama para tragicidade. Melodrama, derivado do grego, seria a junção de uma música, né, que toca os nossos sentimentos, e também seria a junção de ação, dança. Então, melodrama era que os gregos utilizavam, né, para se apresentar para os reis e as rainhas. Melodrama é quando eu pego uma situação e eu sempre sou a vítima dessa situação. Sabe aquele momento em que você vai para o mundo e você acha que o mundo é o vilão e você é o mocinho, que você é a pessoa boa que está sofrendo diante desse mundo caótico, turbulento, né, cruel? Você é esse mocinho. Isso seria melodrama. Outro melodrama seria você achar que o mundo é o mocinho, as pessoas são as pessoas corretas e você é a pessoa errada. A outra coisa é achar que eu sou a ovelha negra da família, toda a minha família, né, me detesta, ou vice-versa. Eu sou a pessoa correta, a minha família não presta. Então, tudo isso seria melodrama. Eu tomar uma única posição em que eu assumo ou o papel de vítima ou o papel de vilão e achar que isso vai reger todos os acontecimentos da minha vida. Isso é imaturidade, tá bom? Isso é melodrama. Tragicidade, a gente está falando daquilo que você não controla, daquilo que está além do teu poder de controle. O que a gente poderia citar como uma tragicidade da vida? A morte. Quando você tem uma relação com uma pessoa, quando você tem um prazer, um vínculo afetivo com essa pessoa, ainda assim é natural, isso faz parte do ciclo da vida, que em algum momento essa pessoa deixe, né, essa costa aqui terrestre. E aí esse vínculo é quebrado. Como resultado desse vínculo, a essa perda que você teve, se pronuncia a emoção da tristeza. Então, a tristeza sempre surge quando eu tenho a quebra de um vínculo, quando eu perco algo que tem um valor simbólico, quando tem um valor afetivo para mim. E o que eu posso, né, entender como isso? Isso não se dá só pela morte de uma pessoa. Esse lado trágico da vida também se apresenta quando você executa um plano, quando você trabalha, cria uma estratégia para adquirir uma determinada meta e você não consegue. E você sabe explicar? Não. Da mesma forma, quando a gente investe muito no relacionamento e esse relacionamento não vai para frente, ou aparentemente aquela pessoa decepciona a gente, não é a pessoa que a gente esperava. Então, a gente é decepcionado por aquela pessoa que a gente investiu tempo, que a gente investiu afeto, investiu carinho, investiu, né, o lado essencial, esse fio tear da vida. E aí, muitas vezes, a gente continua no relacionamento fracassado porque é dolorido, é desesperador você reconhecer que esse investimento foi frustrado, que esse investimento foi jogado no lixo, que esse investimento não teve retorno. Então, isso é difícil para as pessoas. E às vezes a gente olha de fora e é muito fácil você julgar o relacionamento que o outro está vivendo, porque você não tem consciência em que bases esse relacionamento foi construído. Às vezes tem muito afeto, às vezes tem muito investimento para a pessoa simplesmente abrir mão e seguir para uma outra história, né? Essa é um pouco da perspectiva desse lado trágico. Então, o lado trágico da vida é aquilo que você não controla, é aquilo que você não consegue prever, é o incontrolável, é o incomensurável, é o inominável, né? É tudo aquilo que se apresenta. E para entender isso, a gente vai chegar a uma coisa muito interessante, que seria a ideia de meritocracia, né? Quem nunca ouviu esse discurso falado da meritocracia? Meritocracia ou individualismo nem sempre é insucesso, mas a gente acredita. A sociedade pega muito o discurso de que se a pessoa que tem a mesma inteligência que você, se tem o mesmo braço, a mesma cabeça, a mesma capacidade cerebral, se veio da mesma origem, se veio da dificuldade, se veio do lixo, se veio de uma vida mediana e conseguiu alcançar o sucesso, você também consegue, você também deve. E se ela conseguiu e você não conseguiu por falta de esforço. E nem sempre é. Talvez não seja. A gente tem que entender que quando a gente fala de meritocracia, quando a gente fala de sucesso, de oportunidade, a gente está falando de um país, a gente está falando de alguma coisa, algum poder de circunstância de acontecimentos, que algumas pessoas vão chamar de destino, outras pessoas vão chamar de sorte, mas são coisas que você não controla, são coisas que você não espera. E para falar de sucesso, para eu alcançar o mesmo sucesso que a pessoa alcançou, eu tenho que receber as mesmas oportunidades. E para a gente falar de um país como o Brasil, onde oportunidade se dá muito em estados locais, em sociedades locais, para pessoas locais, às vezes eu não esteja em um desses locais, e aí eu posso achar que eu não consegui. Por exemplo, eu venho de um lugar muito humilde, e de repente
Uma pessoa que veio do mesmo lugar, às vezes um primo, um irmão, uma família, conseguiu alcançar um sucesso, passou no concurso público, se tornou delegado, se tornou advogado, juiz, etc. E eu continuo no mesmo emprego, no mesmo mercado, na mesma cidade. Talvez a oportunidade que chegou para essa pessoa naquela cidade não chegou para mim, era uma oportunidade, não era duas. Mas as pessoas sempre tendem a olhar e tendem a julgar que se uma pessoa conseguiu atingir o sucesso e você não conseguiu, foi pela falta de esforço que você teve, não pelas oportunidades da vida. E a gente precisa falar do país que a gente está olhando. Essa ideia de sucesso, essa ideia de estudo, de alcançar um objetivo, uma meta, vai depender da estrutura, vai depender do capitalismo, vai depender do governo, vai depender do desemprego. Então, são vários fatores que não cabe a você controlar. Não é você que controla o seguro-desemprego, não é você que controla o emprego, a oportunidade, etc. Mas a gente julga isso facilmente. E aí eu vejo muito uma coisa que se repete nas redes sociais, é que quando uma pessoa, por exemplo, passa num concurso público e essa pessoa vem lá de uma origem muito humilde, vem lá da pessoa mais pobre da favela, etc., as pessoas tendem a colocar isso no jornal, tendem a passar na mídia. A mídia coloca como se essa pessoa conseguiu, todas as pessoas que estão na favela, que estão na pobreza, que moram em determinados locais, também conseguem. A diferença é que essa pessoa teve um esforço que a maioria dessa comunidade, dessa favela, desse lugar não faz. E a gente sabe que a realidade não é assim. Existem oportunidades que algumas pessoas negam, mas isso não é uma regra. Oportunidade não é uma coisa que chega para todo. E se a gente entende isso, a gente tira um pouquinho dessa sombra de culpa, como se tudo aquilo que nós não conseguimos, tudo aquilo que nós não fazemos, que nós não nos tornamos, o sucesso que a gente não vive, dependesse unicamente de uma preguiça, de uma procrastinação, como as pessoas conseguem chamar muito hoje nas redes sociais. Mas isso não é uma realidade, beleza? Partindo desse ponto, né, relacionado a isso, a gente vai chegar muito numa outra ideia que traz muito sofrimento para as pessoas, que seria a ideia de amor ideal, né? O que é o amor ideal? O amor ideal seria esse grande amor. Uma pessoa que eu vou encontrar em algum momento da minha vida que vai preencher esse vazio interno que eu sinto, que vai me salvar desse mundo caótico. Uma pessoa que vai me doar, vai preencher esse vazio interno que os meus pais deixaram, que a minha família deixou, que o outro relacionamento deixou. E sabe qual que é o perigo de tudo isso? É que quando a gente entra num relacionamento com um buraco vazio, seja da questão familiar, seja do relacionamento anterior, a gente aumenta esse buraco 2 vezes mais para cada relacionamento. Se nesse relacionamento esse buraco não foi tapado, eu vou para o próximo relacionamento, esse buraco vai ser maior. Próximo relacionamento, esse buraco vai ser maior. Até que o momento que fica insuportável para você conviver com qualquer tipo de pessoa. Porque ninguém entra no relacionamento para preencher um vazio que não corresponde a ele. Cada ser humano é responsável por preencher o seu próprio vazio. Uma coisa é eu entrar no relacionamento querendo carinho, querendo reconhecimento, respeito, etc. É o básico que um relacionamento tem que corresponder. Mas hoje as pessoas buscam preencher os seus vazios, as suas ânsias, muitas vezes derivada de conflitos familiares por falta de autoconhecimento, talvez uma terapia, e espera que o relacionamento seja esse salvador. Então eu entro no relacionamento achando que a pessoa perfeita, o relacionamento que eu busquei, era a salvação que me faltava. Em última análise, esse relacionamento vai me salvar da morte, né? Ele vai me tornar um salvador, um campeão. E aí lembra do tópico anterior que eu falei que todas as vezes que eu não recebi amor ou sucesso, eu vou buscar esse sucesso para preencher esse vazio, esse reconhecimento. Esse sucesso, se ele não é preenchido, eu jogo ele também em cima do amor. E aí você imagina um relacionamento que fracassa. Se eu não conseguir ter sucesso como o meu irmão conseguiu, como a pessoa que saiu da mesma origem que eu saí, eu vou ter um relacionamento melhor. Esse relacionamento ele vai me dar tanto amor, ele vai me dar tanto carinho, ele vai me fazer também, ele vai me suprir tanto que essa falta de sucesso, essa culpa que eu carrego, porque a sociedade prega para você da sua procrastinação de você não ter conseguido o sucesso que o outro, seu irmão, seu primo conseguiu, esse amor vai curar, esse amor vai ser o band-aid, vai ser o preenchimento desse amor. E isso a sociedade prega a todo momento. E aí talvez você procure, ou talvez você pergunte, tá, Eduardo, mas será que isso é culpa do amor romântico? Será que isso é culpa dos contos de fada, das histórias que contava? Talvez não, ou talvez não somente. Por que não é somente disso?
Porque essa falta que nós trazemos, essa expectativa de amor, data muitos anos de que antes das histórias começarem a ser contadas para os filhos. Muito antes de Shakespeare, isso se dava na Grécia, se dava através dos primeiros filósofos. Então há uma questão aí que a gente não pode simplificar atribuindo essa culpa somente a um conto de fada, somente um hábito que um pai tinha, etc. Isso é um manejo muito maior, né? E aí, para vocês entenderem isso, uma outra questão que eu acho muito legal a gente perceber é a questão do merecimento. A gente acha que a maioria das pessoas tendem a pensar assim: se eu sou uma pessoa boa, naturalmente a vida vai ser boa comigo porque eu mereço isso. Se eu sou uma pessoa que faz uma ação boa, essa ação boa vai rodar esse mundo e vai retornar para mim. Então, até nessa boa ação, nessa filantropia aí, tem um egoísmo, porque eu faço para o outro esperando para mim, não é um desejo genuíno. E isso é algo que a maioria das religiões, eu não estou falando mal, estou trazendo como dados, religiões ou não, pessoas, sociedade, mídia, pregam que aquilo que você doa para o outro, a lei do retorno vai trazer de volta. Mas, gente, não necessariamente, isso não é uma regra, não há fatos que comprovem isso. Da onde que eu tiro esse dado? Existem pessoas, por exemplo, que fazem o mal, e essas pessoas aparentemente têm uma vida muito mais próspera, muito mais prazerosa do que as pessoas que estão o tempo todo fazendo bem. Existem pessoas que doam a sua vida para ajudar o próximo, como foi o caso, por exemplo, de um espírita aqui no Brasil, o Chico Xavier, doam a sua vida, entrega, né, toda a sua didática, todo o seu conhecimento, o seu objetivo para fazer pelo outro. E não é uma pessoa que, na perspectiva humana, recebeu tanto retorno do ponto de vista de prosperidade, do ponto de vista de felicidade. Morreu doente, morreu com muita dificuldade. Então não existe uma regra aí. E o pior disso não é acreditar. Se isso faz sentido para você, te torna uma pessoa melhor, te faz enfrentar as dificuldades com muito mais crença, ok, mas esse fato de achar que a vida tem uma dívida com você porque você é uma boa pessoa, ou que você vai encontrar um bom amor porque você foi bom no relacionamento anterior, tira de você essa responsabilidade de fazer aquilo que lhe é possível. Então, assim, de novo, a vida não tem uma dívida com você, a vida não assinou uma dívida de débito que, se você fizer o bem, ela vai te devolver o bem. Isso são crenças, isso são teorias que a gente vive, experiências que a gente pegou de outro, senso comum que as pessoas passam, mas não tem um dado que comprove isso. E por que eu estou falando isso? Porque se você se apega a essa ideia, você impede que a tua consciência se expanda e você não toma maturidade para ter outros comportamentos. Eu não estou defendendo o egoísmo, de pensar só você, pelo contrário. É o sentido de você trabalhar o hábito que você faz de uma forma genuína. Porque senão, todas as vezes que eu fizer o bem, eu acho que a vida tem a obrigação de me devolver esse bem em algum momento. E se esse bem não vem? E se em vez dessa bondade que eu fiz pelo outro, vier uma frustração, vier algo ruim? Eu vou perder esse costume de fazer pelo outro, porque eu acho que a vida está sendo injusta, a vida não está me devolvendo. E eu começo a estigmatizar isso, e sempre julgar, e sempre reclamar. E eu contagio as pessoas que estão à minha volta. Beleza? Espero que isso tenha feito sentido para vocês. E aí vamos pensar aqui num outro quesito, que seria a questão da aceitação. Gente, quando eu falo de aceitação, a gente precisa aceitar que a gente é falho, a gente precisa aceitar que a gente tem medo, a gente precisa aceitar que a gente tem emoções. Eu vejo tantas pessoas trabalhando com autodiagnóstico da ansiedade, se autodiagnosticando com ansiedade, porque eu sinto isso, porque eu estou tremendo isso. A gente se esquece de lembrar que ansiedade é um mecanismo de defesa e faz parte de todo o organismo humano e até mamífero, porque até animais sentem ansiedade. De repente eu vou apresentar um trabalho na escola e eu começo a tremer, isso não é o transtorno de ansiedade, isso é a ansiedade saudável e é ela que te prepara para quando vem a emoção do medo, você consegue reagir. Corrente sanguínea acelera todo o seu sangue, toda a sua capacidade de locomoção se concentra nas suas extremidades para que você consiga ter uma reação rápida a um perigo. Mas as pessoas acham que não, só vê negatividade na ansiedade. De novo, se você sente ansiedade, ela é parte de você. Se você sente medo, ele é parte de você. Você é a pessoa que foi ferida pelos outros, você é a pessoa que foi decepcionada, mas você também é a pessoa que fere os outros. Você também é a pessoa que decepciona. Você é a pessoa que promete, também não consegue cumprir. Você é a pessoa que promete todos os dias ou tem uma tentativa de fazer o certo
e às vezes faz o errado. Só que a gente esquece dessa humanidade. E eu não estou falando aqui de você tentar ser melhor e se agarrar a esse tentar ser melhor como uma ideia de perfeição. Eu gosto muito de uma frase que diz que você não é a pessoa que você quer ser, você é a pessoa que você consegue ser. Lembre-se dessa frase. Eu, Eduardo, não sou o Eduardo que eu gostaria de ser. Eu sou o Eduardo que eu consigo ser, a pessoa que eu consigo ser, o esposo que eu consigo ser, o pai que eu consigo ser. A minha meta é sempre ser melhor, mas não significa que eu vou conseguir ser esse melhor hoje. Eu vou falhar, eu vou errar, eu não vou concluir aquilo que eu comecei. E ter noção de que eu nunca vou suprir essas minhas expectativas de perfeição, de meta acerca de mim mesmo, é o que me faz caminhar, é reconhecer a minha humanidade. E por que eu falo que todo mundo é falho, que todo mundo sente ansiedade, que todo mundo tem medo? Por mais que as redes sociais hoje em dia pintem uma ideia de vida perfeita, de felicidade constante, de prosperidade abundante, isso não é real. Por que não é real? Porque a gente é humano, porque a gente falha. Qual é a coisa que você mais faz desde quando você nasceu? Andar. Andar é uma das coisas que a gente mais faz a partir dos 2 anos ali, 1 ano e meio. E a gente ainda hoje tropeça. É uma coisa que a gente pratica todos os dias e a gente ainda tropeça. Tropeça porque o ser humano não tem essa ideia de perfeição. Não se apegue a isso para achar que você é uma pessoa fracassada. Um outro ponto crucial, então, é pegar essa ideia de merecimento, de entender que nem tudo que eu vou fazer para a vida vai me devolver na mesma moeda. E eu não estou defendendo também, gente, que você seja uma pessoa ruim. Não estou defendendo esse ponto. Porque existem pessoas ruins que se dão mal, existem pessoas boas que se dão bens. Para tudo há exceção nessa vida. Não existe, por exemplo, esse coisa de que a justiça da vida, aquilo que volta, vai só pender para o lado positivo, ou só para o lado negativo. Porque daí eu começo a pensar, se tudo está dando errado na minha vida, é por causa que eu fiz aquilo, é porque eu fiz isso, é porque eu magoei isso, é porque eu decepcionei isso. E talvez não, né? A gente tem que assumir essa responsabilidade. Por que está acontecendo isso? Eu consigo aceitar e aprender através disso? Para isso é preciso maturidade. A maturidade não vem dessa transferência de dívida que a vida tem comigo. E aí, se a gente for pensar, então, em passar por esse processo de aceitação daquilo que eu sou, como que eu posso melhorar? Como que eu posso chegar nesse processo de maturidade, melhorar como ser humano, melhorar no meu comportamento, no meu relacionamento comigo mesmo e, consequentemente, com as outras pessoas? O primeiro ponto, né, que eu sempre defendo aqui seria a questão da terapia. Gente, para que serve a terapia? Qual que é o papel principal da terapia? A terapia, independentemente da abordagem, seja ela psicanálise, seja ela TCC, seja ela Gestalt, a terapia existe com um propósito muito fundamental, né? Mas, de novo, essa é a minha opinião, tá? Talvez outros profissionais, talvez outras pessoas, por experiência própria ou teoria, tenham a opinião delas. Essa é a minha opinião, Eduardo, aqui. O papel fundamental, crucial de toda terapia, independente da abordagem, é o acolhimento, é o cuidado, né? Então, assim, a terapia ela precisa te acolher, a terapia ela precisa te fortalecer, né? Ela precisa estabelecer um vínculo com esse ego para te proporcionar, digamos assim, novas formas de relações. Porque para pensar, na minha visão, né, então essa seria a função mais importante da terapia, que seria esse acolhimento. E aqui Punxsutaw também vai defender essa ideia, dizendo que uma das 7 necessidades fundamentais que eu falei para vocês anteriormente é a necessidade do cuidado. E se eu sou uma pessoa que não estou apegada a essa ideia de meritocracia no mundo e eu não estou recebendo isso de volta, me falta cuidado. Se eu sou uma pessoa que saiu de um relacionamento achando que está machucado, ou que eu machuquei o outro, me falta cuidado. Se eu não estou bem perante a minha família porque eu não correspondi àquilo que eles esperavam de mim, me falta cuidado. A terapia vai te proporcionar isso, esse olhar do outro sem julgamento, esse olhar do outro para te escutar, para falar, eu estou aqui com você, eu estou te vendo, estou cuidando de você, vamos fazer isso junto. Não vou fazer por você, mas vamos fazer isso junto, você não está sozinho. Então, o principal foco da terapia seria isso. E aí, especialmente, esse cuidado que a gente espera da terapia, ele vai vir principalmente nos momentos de maiores vulnerabilidades. Porque se eu saio de uma família que não me deu amor, se eu saio de um nascimento, de uma gestação, de uma pessoa e etc., que não me deu cuidado, eu estou vulnerável.
eu estou ferido. E tudo que eu não preciso encontrar na terapia é um terapeuta que me bata, é um terapeuta que me julgue, que aponte os meus erros. Então, o papel fundamental é cuidado. Se você está na terapia e está recebendo, né, esse superego aí, o Freud falava que o papel fundamental da terapia, da psicanálise, é fortalecer o ego. E aí eu sei que quando a gente fala de ego hoje em dia, vem no sentido de egocêntrico, de arrogante, de vaidoso, mas o ego que o Freud se refere seria da estrutura dele, o id, o ego e o superego, né? Ou seja, o ego ele rege a fala entre o superego, que seria a realidade, e o id, que seria os nossos desejos. Eu posso realizar tudo a todo momento? O superego vai dizer que não, o id vai dizer que sim, o ego vai tentar fazer essa intermediação para ver como que eu consigo saciar esse desejo sem machucar o outro, sem contradizer a sociedade, né? Sem custar uma consequência para esse indivíduo. E aí o que é fortalecer esse ego? É trabalhar a tua maturidade, é trabalhar a tua capacidade de lidar com a frustração, de lidar com o afeto que não foi recebido, com o cuidado que os teus pais não te deram, com a expectativa que não foi suprida no relacionamento. Se eu tenho um ego frágil, eu vou ativar o meu sistema primitivo e eu vou ter uma reação muito desregulada, muito desequilibrada frente a uma frustração. Por que a gente defende que toda criança, por exemplo, precisa vivenciar o não, precisa vivenciar uma frustração? Porque se a criança nunca ouve um não na vida dela, essa criança não vai aprender a lidar com frustração. Ela vai crescer achando que o mundo é um banquete, uma mesa servida, onde ela pode escolher os sabores que ela quer experimentar. E você sabe, adulto, que a vida não é isso. A vida não é só aquilo que a gente escolhe. A vida tem inúmeros sabores e provavelmente nós precisamos experienciar, experimentar e conhecer todos eles. E como que a vida vai oferecer um sabor amargo, oferecer um não, uma frustração para uma criança que nunca conviveu com aquilo? Então não é de se estranhar que um adolescente chega nos seus 18, 14 anos de idade, esse adolescente já tenha coragem de cometer um crime, de tirar a vida de um pai, de bater, agredir um pai. Por que ele faz isso? Está sendo regido pelo sistema primitivo. Não há racionalização ali. Consciência não opera. O ego é muito fraco. O ego não foi fortalecido. E o ego só é fortalecido através dessa experiência, da frustração, do limite, do ensinamento. E muitos pais não conseguem dizer não para os filhos. E quando esses pais não conseguem dizer não para os filhos, é porque provavelmente eles ouviram muito não lá no passado. Porque, por exemplo, que uma pessoa tem um comportamento que a gente fala de compulsivo, o famoso TOC, transtorno compulsivo. A pessoa que tudo que está desorganizado ela tenta organizar, um quadro torto, uma caneca, um livro, etc. Isso seria um transtorno, mas para a neuropsicanálise esse transtorno vai se dar por uma via muito simples. Ou seja, se eu tive um relacionamento com os meus pais e cada vez, gente, quando a gente fala de agressão, quando a gente fala de perversão, a gente não está falando só no ato de bater, tá? Quando fala de agressão, não é só bater, não é só agredir. A verbalização, a ameaça, o verbalizar um pensamento pesado, uma fala alta, um palavrão já pode simbolizar essa agressão para uma criança, para um adolescente. E aí, quando eu tenho esse comportamento com meu filho, de sempre falar, não faz isso, não vai acontecer isso. Ou, por exemplo, vou botar uma cena bem simples. Imagina que você foi para uma festa e aí a sua mãe falou, chega até às 10 horas ou você vai apanhar, vai ter consequências. Você chegou 10h20, né? 20 minutos atrasado. E aí, de repente, quando você chega em casa, essa mãe agride você. Ela te bate, te dá uma surra, te deixa mal, te deixa na cama. Será que esses 20 minutinhos de atraso foi, né, se a gente falar de suficiência, foi suficiente, foi proporcional a essa agressão, a essa surra que a sua mãe te deu? Provavelmente não, não é proporcional. E aí o adolescente coloca isso na cabeça. Cada vez que a minha mãe fala que vai me bater, não depende do que eu faço. Pode ser um ato minúsculo. Então, o fato de um quadro desse estar torto significa que eu vou ter uma consequência desse tamanho. Para o passado adolescente, essa consequência era agressão, era ameaça, era gritar, era verbalizar. Mas para o adulto que começa a racionar, esse quadro desorganizado é a consequência da organização de toda a vida dele, de todos os planos que não vão dar certo. Então é muito fácil você olhar para uma pessoa que tem um transtorno compulsivo e achar que aquilo é besteira, que aquilo é frescura, mas aquilo está impregnado no inconsciente desse sujeito e ele age através do instinto.
Então, de novo, nós não somos quem nós queremos ser, nós somos quem nós conseguimos ser. E quem você é hoje não é o mesmo que você vai ser amanhã, assim como não era o mesmo que você foi lá no passado. O simples fato de você estar assistindo esse vídeo já te traz uma tomada de consciência que te faz olhar para os teus erros de uma maneira muito mais humana, de uma maneira muito mais acolhedora. Porque se você erra, o mundo julga. Se você acerta, o mundo julga. Se você faz o que tem desejo, o mundo julga. Se você não faz o que você deseja, o mundo também julga. Então a gente está sempre, recheado, sempre permeado por julgamentos que vêm desse externo para esse interno. Então esse interno ele tem que, por obrigação, por necessidade, ser um espaço saudável, um momento para eu estar comigo mesmo, de uma forma que eu não me fira tanto, que eu não me julgue tanto. E aí um outro ponto é que se esse julgamento, se essa perversão, se esse você é errado é feito pelo teu terapeuta, pelo teu analista, talvez você precise levar essa conversa para ele. Porque a primeira função da terapia, lembra que é cuidado, é cuidar, é acolher esse ser humano vulnerável, esse ser humano ferido, com medo, desconfiado, confuso. Se o teu terapeuta te aponta o dedo, fala que o que você fez é errado, que isso não é legal, que você é isso, que você é aquilo, ele não está emprestando o ego para você, ele não está emprestando esse lado maduro dele, ele está emprestando o superego. Por isso há o julgamento, por isso há o apontamento de dedo, por isso há esse dado de dizer que o que você fez é certo ou é errado, etc., à luz da perspectiva dele. E um outro ponto, por mais que um profissional vá falar que ele é neutro, gente, ninguém é 100% neutro. O psicanalista, o psicólogo, o terapeuta, ele vai olhar para aquilo que você traz com ele à luz das experiências dele, através da lente de julgamento dele. Não significa que ele não vai ser, na verdade, ele precisa ser capaz de controlar esse superego dele para ele não te julgar, para ele não falar que o que você fez é errado. Ele precisa ter capacidade de pegar esse superego dele, reprimir e trabalhar com o ego. Aquilo que é maduro, aquilo que tem experiência com a frustração, aquilo que tem experiência com o que não é tão positivo. Então, de novo, se o seu terapeuta está te ferindo, está te julgando, talvez você deva levar essa conversa para ele, porque a terapia é o lugar desse bate-papo, a terapia é o local que você deve falar sobre isso, beleza? E aí, o segundo ponto da terapia seria te proporcionar viver novas experiências. Existe uma coisa chamada transferência dentro da terapia, que é quando você projeta no teu terapeuta, no teu psicanalista, no teu analista, a figura do teu pai, a figura daquele problema, a figura daquela pessoa que te reprimia. Às vezes isso é consciente, mas às vezes é inconscientemente. Você projeta esse medo, essa frustração, esse problema, esse pai, essa mãe que agredia quando você chegava atrasada. Só que o terapeuta não vai ser a mãe falando para você, você é errado, o que você fez não é legal, eu vou te punir. Não, o terapeuta, usando o ego dele, usando a maturidade dele, a experiência dele, ele deve te acolher, ele deve falar, peraí, eu não vou te julgar, peraí, você é um adulto, você não é mais a criança que apanhava, agora você é adulto. Então ele amadurece o teu ego, amplia essa tua consciência para que você assuma esse lugar e perceba, realmente isso se deve a um acontecimento do passado, mas isso já não é mais parte do meu presente. Então, primeiro ponto, o analista vai te acolher. Segundo ponto, o analista vai te fazer experimentar novas relações, vai te proporcionar a possibilidade de experienciar umas novas relações com esse mesmo pai, com essa mesma mãe, com esse mesmo problema, com esse mesmo medo e com essa mesma ansiedade. Então, você tem que estar vivenciando isso na terapia. Mas uma coisa que eu sempre defendo, para qualquer análise terapêutica, para qualquer terapia, uma coisa que você precisa fazer antes, e o teu terapeuta precisa pedir para você, é a higiene do sono. Por que eu preciso fazer a higiene do sono? Porque se eu não faço a higiene do sono, eu não tenho uma boa noite de sono, eu não tenho uma absorção, eu não tenho condensação de memória. Todo o aprendizado, toda a tomada de consciência, ela não é absorvida, não é memorizada para o nosso hipocampo, e se eu não guardo essa memória, eu não tenho capacidade de fazer uso dessa consciência, dessa tomada de consciência, desse amadurecimento, desse ego mais fortalecido, quando eu lido novamente com a frustração, quando eu pego um relacionamento que não corresponde ao que eu esperava, quando eu ouço não, quando eu experimento uma frustração no mundo. De novo, precisa então fazer essa higiene do sono. O que é higiene do sono? Luz pela manhã, suspensão de luz azul. Trabalha com o teu terapeuta para que você tenha essa capacidade de fazer essa higienização do sono. Se eu estou tendo uma boa noite de sono,
significa que eu vou conseguir ter uma melhora de aprendizado na terapia ou para qualquer forma de aprendizado. Concurso, estudo, né, meta de autoconhecimento, solitário ou acompanhado. Beleza? Bom, gente, acho que era isso que eu tinha para falar um pouquinho, né, sobre a terapia. Então, assim, resumindo, eu não vou citar que terapia tal ou terapia tal é melhor, né? Eu acho que isso é independente. Mas a terapia ele tem que ter esses 3 focos, esses 3 pontos principais. Primeiro, que é o te acolher, né? Acolher esse ser humano vulnerável, te oferecer cuidado, te oferecer escuta, perceber você. É uma coisa que todos nós precisamos, mas quando a gente está fragilizado, a gente quer muito mais, a gente precisa muito mais. Então, escuta, acolhimento. Segundo ponto, te proporcionar, né, novas experiências, te proporcionar vivenciar novas formas de relações com esse pai abusivo, com esse relacionamento que machucou, com esse problema gigantesco, com essa ansiedade, com esse medo. Vivenciar novas relações nessa transferência. E o terceiro ponto é a transferência. Por isso que a terapia ela precisa ser contínua, para que você consiga estabelecer um vínculo de confiança com esse terapeuta e ele consiga te emprestar esse ego dele mais filtrado, mais condensado, mais maduro, para você olhar para todos esses problemas, para você olhar para a tua vida de uma perspectiva muito mais ampliada, como alguém que olha de fora da tempestade. Tem uma frase que diz que para você ver a ilha, você precisa sair da ilha. Você não pode estar nessa ilha, senão você não a vê com totalidade. Por isso que o terapeuta empresta esse ego dele, para você olhar para a tua vida, para você olhar para os teus problemas e ver que eles não são tão gigantes quanto você imaginava. Mas, de novo, os problemas existem, os fracassos existem, as frustrações existem, os relacionamentos insuficientes existem. Você não muda tudo isso que acontece. Você muda o ser humano que você é, que vai ter que lidar com esses acontecimentos na vida, fortalecendo as minhas virtudes, fortalecendo o meu ego, para que eu tenha um ego maduro, um ego que saiba lidar com a frustração, um ego que saiba recomeçar, um ego que saiba experimentar a solidão e um ego que tenha desejo de crescer, que tenha desejo de evoluir. E aí esse ego vai ter a consciência que através dessa frustração que esse crescimento vem. Beleza, gente? Acho que era isso. Para quem acompanhou aqui na plataforma, aqui na live, para quem está vendo esse vídeo aqui na nossa comunidade Autêntico Ser, né? Quem não conhece, quiser conhecer a nossa comunidade Autêntico Ser, deixa um comentário aqui do que você achou desse vídeo, se fez sentido para você, né? O que você acha que impactou mais aqui no que você recebeu, na informação que você percebeu. E aí a gente vai criar outros vídeos a partir desses comentários, das perguntas que vocês trazem aqui. Tá bom, gente? Obrigado. Beijão para vocês e até a próxima.